oficialmente. Então, eu me chamo Bárbara Lores, eu sou cofundadora da Academia do Donos, né, junto com meu marido, Marcos. A gente começou esse trabalho aqui já há quase 6 anos, agora em novembro. Daqui a exatamente um mês faz 6 anos, no dia 27 de novembro, que foi o dia que a gente abriu o CNPJ. Embora o trabalho tivesse começado um pouquinho antes já, né? E começou, na verdade, assim, eu já dava aula em colégio, presencialmente, no Rio de Janeiro, quando eu morava lá. Eu trabalhava em um colégio da Rede Solar. Talvez a Elis conheça aí o colégio. Me chama de colégio, agora não fugiu o nome. O colégio que tem em Belém do Pará, Mirante? É, Mirante? Acho que é Mirante. Conhece o colégio Mirante, Elis? Mirante, sim. Isso. E aí em São Paulo tem o Catamarã, em Rio tem o Colégio Porto Real, tem o Colégio Monte Alto, não sei se você já ouviu falar, Ana Maria, mas são alguns colégios que trabalham com educação personalizada. Então, eu trabalhava com isso. Eu dava aula de inglês em escola, assim, normal. Quer dizer, normal entre aspas, né? E era uma escola já que tinha sido uma iniciativa de famílias que, não satisfeitas, né, com a forma como a educação vinha no Brasil, se uniram para abrir colégio, né? Algo parecido que tem acontecido também em outras regiões do país também. Esse grande movimento que a gente tem visto. E eu trabalhava numa escola assim, só que o que acontece? Essa escola, especificamente, ela era só de educação infantil. E eu tinha já um filhinho, estava grávida da segunda, eu tenho 3 filhos, né? 10, 7, 4 anos. E eu já sabia que aquela escola não ia ter fundamental, não pelo menos para a idade dele. E eu já comecei a ficar meio preocupada, né? Onde que eu ia colocar o meu filho naquela época ali. E porque eu não conhecia, assim, um colégio que eu realmente confiasse, sabe? E principalmente, né, enfim, tendo feito faculdade pública e saber como que os professores são preparados, né? O que que os professores estão preparados para ensinar, eu não me sentia segura, assim, de colocar ele no colégio. E eu tinha algumas famílias na época, amigas próximas, assim, que estavam começando a fazer homeschooling, né? Educação domiciliar. E eu comecei a estudar mais sobre educação também em função disso, para decidir o que que eu ia fazer. E acabei me interessando pela educação clássica por conta disso. Então, eu decidi fazer um teste, né, com a educação domiciliar, na verdade, com meu filho em casa, e comecei a estudar mais, além da minha área especificamente, né, porque eu cursava letras, eu era professora de inglês e tal, o que mais que eu ia estudar, e eu fui expandindo, né, para as outras áreas para ver como que seria isso, né, na prática. E foi aí que eu encontrei o método da Charlotte Mason, porque assim, na época, pelo menos, né, você encontrava até bastante recursos sobre educação clássica na internet, principalmente se você pesquisasse em inglês, né? Mas em português era pouca coisa, e quando você achava alguma coisa, era tudo muito abstrato, sabe? Assim, tudo bem, a educação clássica é o cultivo do bem, da beleza e da verdade, é a formação da virtude, tal. Tá, ok, querido, mas o que que eu faço amanhã, de manhã, 8 horas, com essa criança que sei, né? Então, parecia que era muito teórico, e não tinha muita aplicabilidade. E as pessoas que falavam sobre aquilo, principalmente na época, isso ali em 2018, assim, parecia que também não tinham muita experiência concreta com crianças, sabe? Eram pessoas que estavam descobrindo esse grande panorama e tentando trabalhar para trazer isso, mas tateando. Então, eu comecei a pesquisar muito conteúdo em inglês na época, foi quando eu comprei a Charles Mason. Boa noite, Aline, tudo bem contigo? Eu sou a Bárbara, eu estou comentando um pouquinho, né, de onde surgiu aqui de onde surgiram as nossas oficinas. E então, eu encontrei a Charles Mason como uma forma de concretizar todo aquele ideal que eu via, né, de educação clássica, como uma forma muito aplicável, né, para o dia a dia. Então, tem um método bem específico. Então, não é assim, você sabe o que que você vai fazer na aula, né? Como que eu começo a minha aula, o que que eu faço depois, qual o próximo passo, né? Não é aquela coisa que você fica totalmente perdido, tentando reinventar a roda, na realidade, né? Então, eu comecei a estudar bastante sobre esse método e eu acabei mudando de cidade, como eu falei, né? Eu saí do Rio e vim para Curitiba.
E eu comecei a trabalhar com aula online. Eu dava aula originalmente de português para estrangeiros e comecei a dar aula de inglês também, que era o que eu fazia na escola, né, lá no Rio. E foi um ano antes da pandemia. Quando veio a pandemia, esse negócio de aula online cresceu muito. E como eu já estava em contato com muitas famílias que tinham interesse pelo homeschooling ou pela educação clássica, enfim, de uma forma geral, eu acabou que na época eu comecei um podcast em que eu compartilhava assim algumas das coisas que eu vinha estudando, era uma forma de eu narrar também aquilo que eu ia estudando, eu ia contando para as outras pessoas através daquele podcast que chama Pod Clássica. Depois eu posso mandar o link para se vocês tiverem interesse. E eu comecei a desenvolver alguns materiais, aproveitando que eu trabalho só de casa agora, né? Material de inglês para aplicação de famílias, enfim. E a academia surgiu quando eu comecei a dar aula para crianças através da internet, né? Antes era uma coisa que eu dava aula mais para adultos, só que meu marido teve essa ideia. E bem naquele boom, né, um pouquinho antes da pandemia, quando veio a pandemia, a coisa cresceu muito. E as próprias famílias que a gente tinha contato tinham interesse em outras coisas, né? Embora a gente desse aula de inglês, uma família queria aula de geografia, ou de, sei lá, de latim, de matemática, de francês, não sei, sempre tinha alguma matéria que o pessoal queria, e a gente ia atrás de professores, né? Então, aquilo que era um projeto meu, né, de aulas de inglês, acabou virando uma academia, a gente chama assim, né, Dulcis Domus, Docilar, que é uma plataforma de ensino à distância. Por isso que tem a ver esse nome também, né? Porque as crianças têm as aulas em casa através do computador. Aulas ao vivo, assim, como essa que a gente tem agora, né? E conforme o trabalho da academia foi se desenvolvendo, a gente queria ter essa característica de unidade, sabe? Não era assim, a cada professor faz uma aula da sua cabeça. Não, a gente queria ter um método mesmo para que, né, um aluno que tivesse aula, por exemplo, de história comigo ou de inglês com a outra professora e de, não sei, de ciências com um professor, seguisse numa mesma linha, sabe? Tivesse todo mundo falando a mesma língua e não fosse cada método um negócio da cabeça da pessoa, um negócio, né, doido, né? Então a gente tem uma linha, tem um currículo específico, a gente ia estudando ao longo do tempo para ir aprimorando. E eu me vi com essa necessidade, né? Me deparei com uma academia que tinha todas as matérias e eu precisava treinar esses professores, né? Então eu comecei a ir atrás de formação de professores. Como outras pessoas treinam professores nesse método? Eu encontrei uma instituição americana que chama Ambleside Schools International, ASI, ASI, e eles trabalham já com o método da Charlotte Mason há uns 20 anos e tem várias escolas nos Estados Unidos e em alguns outros países que aplicam também o método e os professores fazem treinamento com eles lá. Então a gente fui eu e a Juliana, que é coordenadora pedagógica aqui na academia, fomos fazer um curso presencial. Foi uma grande alegria, foi muito legal. Ano passado, primeira vez que eu coloquei o pé assim numa escola física, né, que adotava o método da Charlotte Mason, e a gente teve essa experiência de poder passar lá uma semana tendo aula como se a gente fosse aluno, de manhã e de tarde. Então eu entrava na minha salinha ali do terceiro ano, que eu era do terceiro ano, e eu tinha aula lá com a professora de história, de matemática, de literatura, de tudo. Com que objetivo, né? De sentir na pele aquilo que os meus alunos iam sentir. Porque é totalmente diferente você ouvir sobre o método teoricamente, de você ver como que é na prática, né? Como que eu me sentiria se alguém pedisse para eu ler o negócio uma vez só e narrar, né? Como que quão difícil é esse negócio? Então, a gente só experimenta isso na nossa pele mesmo. Então, eu pude, né, viver essa experiência lá. E quando a gente voltou, a gente quis aplicar com os nossos professores. E deu muito certo. O feedback que a gente recebeu deles foi incrível, porque eles falaram, nossa, depois tem gente que trabalha aqui já desde o início, ó, de todos os treinamentos que vocês fizeram, esse aqui realmente foi o que mais me ajudou, porque eu pude, sabe, palpar ali na prática o que é isso exatamente, sabe? E a gente então resolveu abrir para fazer essa formação com outros professores também de fora. Só que é uma coisa meio difícil de você conseguir encaixar, de você fazer tipo a semana inteira, né? E no nosso caso a gente fazia até mais, né? São 10 dias, de manhã, de tarde, e tem que encaixar com as férias, e às vezes a escola usa as férias para fazer semana pedagógica ou para preparar planejamento.
fazer alguma outra coisa. Então é difícil você conseguir um horário, né, que os professores conseguissem participar. Então, ou mesmo as mães, né? Difícil até para as mães educadoras também, ou mães que têm um interesse em educação, de conseguir tantos dias assim e gente para cuidar das crianças nesse meio tempo. Então, a gente resolveu fazer, digamos assim, essa formação meio que parcelada. Então, a gente ainda tem essa formação intensiva, que a gente chama de liceu, que é bem legal porque dá tempo não só de você viver a experiência como aluno, mas também de você dar aula e receber feedback. Então, todos os alunos, né? Eles são alunos, mas também são professores. Eles vão ter a oportunidade de dar aula e de receber uma avaliação da sua aula, do que pode melhorar e tal. Então, a gente consegue fazer isso com essa carga horária maior. Mas a gente também não queria que as outras pessoas ficassem sem essa oportunidade. Então, é por isso que a gente criou essas oficinas, né? Em vez de fazer aquele semanão, assim, bem cheio, a gente tem feito essas formações mais parceladas, assim, mensalmente. Então, sempre geralmente tem sido na última semana de cada mês, a gente pega 2 dias justamente para fazer essa atividade, sempre com uma matéria específica. Então, dessa vez é geografia, já tivemos já de gramática, já tivemos de ciência, de história, por aí, né? E então essa é a história, né, dessa oficina viva, ela chama Oficina Viva, ela é inspirada no método Charles Mason, né, que é uma educação viva, mas também porque a ideia é que a gente viva essa experiência como alunos, né? Então, como que vai funcionar aqui? Eu vou dar hoje para vocês 2 aulas de geografia. Elas são um pouquinho diferentes. É, uma delas é mais focada num aspecto, diria assim, mais cultural, porque a gente pode dizer que a geografia elas tem um aspecto mais físico, aquela geografia física, assim, e o outro mais cultural, em que a gente vê como que é a vida dos outros povos, o que é uma forma muito interessante de você estudar mapas também, né? Porque os mapas eles ganham todo um significado especial quando você conhece alguém que mora naquele lugar, né? Então, eu sempre gosto de comentar, né? Tem um livro que chama Olelê. É um livro ilustrado que conta a vida de um menininho que ele mora no Congo. E esse menino, ele mora numa região bem próxima ali da linha do Equador, né? Ou seja, na latitude bem parecida ali da Elis. Aline, você também é do Pará, Aline? Também, Sim, também é do Colégio sim, Redentor? então, Legal. Então, na latitude parecida aí com vocês. Então, vocês sabem que aí basicamente tem 2 estações só, né, no ano. E que elas são caracterizadas pelo rio, né? Quando o rio enche, tem a cheia, tem a vazante, e é isso aí. Basicamente, essa é a diferença. Claro, tem a chuva, enfim, né? Tudo isso. Mas lá no Congo, tem a vida desse menino que quando o rio enche, que é o rio Caçaí, que é perto da casa dele, as pessoas precisam se mudar. Algo que acontece também com as populações, né, que moram perto do rio, no norte do Brasil também. Mas o fato é que ele está falando lá do Congo, e uma situação bem precária, e as pessoas elas precisam juntar o que elas conseguem, entrar nos barquinhos e se mudar por um tempo, né? Porque vai ficar tudo inundado ali onde elas moram. E dá muito medo, no fundo, né? Você entrar no tal do barquinho, porque tem a correnteza, vai que vira o barco, vai se afogar, é complicado, né? E então, o que que eles fazem nessa população? Eles cantam uma música. Por isso que chama Olelê o livro, que a música ela tem essa, ela começa assim, Olelê, Olelê, Molibá, Macaci, uma coisa assim. Depois tem no YouTube também. E é uma música que fala sobre coragem, sobre enfrentar o medo e entrar no rio e vamos lá e tal. E aí o livrinho basicamente conta só, é só a música. E aí você vai vendo as ilustrações, vai como que é a música e tal. O livro conta o significado da letra e você vai vendo com a criança o que está acontecendo com aquela população, o que que eles estão precisando entrar naquele bar, enfim. E aí a criança entra toda na história, né? Caramba, nossa, imagina se fosse eu lá, né? Se eu tivesse todo ano que entrar num barquinho e mudar de casa, um lugar totalmente diferente, com o risco de eu me afogar, não sei. Então a criança ela começa a se interessar pelo mapa a partir da história daquele personagem, né?
Então, o mapa ele começa a fazer sentido. É diferente um mapa aleatório que eu mostro para você, tipo, olha aqui, né, o mapa da África, e daí, né? O que que eu tenho com isso? Nada. Outra coisa é quando eu conheço a vida de alguém que mora ali, seja uma pessoa real, seja um personagem fictício, mas alguém com quem eu me importo, né? Então, a Charlotte Mason, ela falava muito sobre isso, que no final da educação da criança, assim, o que vale não é tanto o quanto ele sabe, né? Pensa um jovem no ensino médio. A pergunta que a gente tem que fazer não é quanto ele sabe, mas quanto ele se importa com aquilo, realmente, né? Porque aquilo é o que vai ficar. Quantas coisas a gente se esqueceu, no fundo, né? Pensa nas coisas que você estudou na escola e coisas que você não se lembra, mas algumas ficam, que são aquelas, né, com que a gente realmente se importa, aquilo que a gente conseguiu estabelecer uma relação. A Charlotte Mason fala muito isso, né? Que a educação é uma ciência das relações. Não só no sentido de que as matérias se relacionam umas com as outras, mas mais propriamente no sentido de que eu preciso me relacionar com aquilo que eu estou estudando. Então, não pode ser uma coisa meramente passiva. Eu preciso realmente me apropriar daquele conhecimento, aquilo que a Eli estava falando ali no início, né? Que você chega para a criança e fala, ei, o que que você estudou hoje? E ele começa a fazer uma pequena palestra, lembrando ali tudo que ele ouviu e tal. Porque não é só o que o autor disse, é o que eu estou dizendo, que eu sei, sabe? Eu consegui me apropriar daquele conhecimento de fato, tornar aquilo algo próprio. Então, é, a gente pode dizer que assim, né, no estudo da geografia, o mapa ele tem um papel muito central. A gente pode dizer que é um foco assim, mas só o mapa seco também é difícil da gente conseguir fazer com que a criança se importe, ou seja, que ela se relacione. Por isso que é tão interessante que a gente consiga trazer histórias de pessoas, seja pessoas que vivem lá mesmo. Por exemplo, tem um livro interessante que fala sobre o que as pessoas comem ao redor do mundo. Um fotógrafo que viajou e ele fotografou famílias, tipo, as famílias tinham que botar na mesa assim a compra delas da semana ou do mês, eu não lembro o que que era. E eles punham na mesa e aí tirava foto junto com a compra assim. E aí, tipo, na África, nos Estados Unidos, no México, em todo lugar. E aí o livro é isso, são as fotos e a descrição assim, do que aquelas pessoas compraram, sabe? Então, não é que tenha criado toda uma história, elaborar, nossa, né? Não é isso, assim, é só isso. Mas, ao mesmo tempo, é tudo isso. Olha que riqueza, né? De você poder comparar. Olha, por que será que nesse lugar se compra mais isso e no outro aquilo? Por que que aqui se compra tanto e aqui quase não se compra nada? Enfim, interessante, né? Da gente, quanta coisa que pode sair de umas fotos que você observa e como que o mapa ganha muito mais graça e interesse a partir dessa perspectiva, né? Então, é, hoje a gente vai focar mais nesse trabalho de geografia cultural e na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, né, dia 29, a gente vai falar mais da geografia física. Eu decidi separar assim para que vocês possam ter meio que um exemplo das duas coisas. Mas hoje a gente vai ter um momento só para mapa também, porque eu quero ensinar para vocês um jeito interessante de trabalhar com mapa, que às vezes algumas pessoas não conhecem, que é legal também a gente fazer isso. Ah, então tá. O que que eu pensei, né? Como a gente está no final de outubro, início de novembro, eu pensei em trazer um planejamento meio natalino, assim, para vocês, porque pode dar ideias também para vocês fazerem coisas interessantes com as crianças a partir disso, né? Não só algo aqui da oficina em si, né, como exemplo do que a gente vai fazer, mas até vocês podem querer aplicar, eventualmente, algo daquilo que eu vou propor como parte do planejamento de preparação para o Natal. Então, por isso que né, a gente está indo em outubro, mas vamos dar uma adiantada assim no Natal, para que vocês possam também ter ideias, né, do que fazer mais para frente, a partir desse material, tá bom? Então, não sei se alguém ficou com alguma dúvida, mas o que que a gente vai fazer? É, o nosso combinado vai ser o seguinte: enquanto a gente estiver no momento de aula, eu vou tratar vocês como minhas alunas e eu vou supor que vocês têm aí uma faixa de uns 8 anos, tá? Então, vocês vão levar isso em consideração também nas suas respostas.
Quando eu fizer perguntas para vocês, vocês vão imaginar que vocês são crianças de 8 anos, na medida do possível, tá? Isso também é importante. Hoje eu planejei aulas mais para crianças menores, tipo 6 a 9 anos, essa faixa aqui. E as de quarta-feira são aulas para mais 10 em diante, assim. Também para que a gente possa ter essa experiência diferente, né? Não só conteúdo, mas também do faixa etária diferente, até para que a gente possa comparar o que que a gente faz com um, o que a gente não faz com o outro, enfim. Ok. Então, durante o momento da aula, eu vou tratar vocês como alunas, como eu disse, a gente vai fazer as atividades e a gente vai. Claro que vocês, como professoras, como educadoras, vocês vão estar meio que com um olho no gato e outro no rato, né? Vocês vão estar agindo como alunas, mas vocês vão estar observando o que eu estou fazendo enquanto professora. Mas eu vou pedir para vocês observarem, mas tentarem não fazer assim anotações durante a aula, fora do. A menos que eu peça para vocês anotarem alguma coisa, ou que eu peça para vocês desenharem alguma coisa como alunas. Por quê? É só para a gente conseguir fazer mesmo esse exercício de atenção total o tempo todo, que é o que a gente pede dos alunos. E para também vocês não se perderem, porque às vezes tem coisas que são meio exigentes, né? E a gente fala uma vez uma coisa e eu te peço na sequência para você narrar e você estava anotando um negócio, você se enrolou e deu ruim, né? Então, não se apegue tanto assim a anotações durante o momento da aula, porque como eu falei, eu estou gravando. Então, eu vou disponibilizar para vocês, depois podem assistir, reassistir, anotar o que quiser e tal. É, e a aula em si, que eu vou dar hoje para vocês, eu tenho um roteiro dela escrito. Então, para as pessoas que quiserem também, eu consigo disponibilizar, enfim. Aliás, essa especificamente, ela faz parte do. Não é nem ela sozinha, ela é uma sequência de 4 aulas. Que até se vocês quiserem depois fazer com as crianças, eu consigo. Ela está dentro de um material de Natal que a gente produziu mesmo. Então, vocês podem aplicar se quiserem, tá? Então, eu consigo enviar tudo isso para vocês posteriormente. Então, a gente vai fazer agora nossa aula. Depois da aula, a gente vai conversar sobre a aula. Então, primeiro é só a aula em si, né? Eu como professora, vocês como alunas, eu vou falando, vocês vão respondendo conforme, né, o que eu for solicitando. E aí, não é nesse momento, vocês não vão me perguntar por que que eu estou fazendo essas coisas, ou como que o método se encaixa em outro contexto. Não, eles vão só fazer a aula mesmo, como crianças de 8 anos. E aí, depois, a gente vai fazer um exercício de recapitulação, assim, para a gente conversar sobre tudo que a gente acabou de fazer nessa aula, né? E aí a gente vai anotando, assim, eu vou abrir um quadro aqui para a gente, digamos, montar esse esqueleto dessa aula juntos. E aí eu vou explicar por que que eu fiz as coisas que eu fiz, né? Então, primeiro a gente vai ver o que e depois o porquê. E aí a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, só para o caso de vocês quererem beber água, ir ao banheiro, alguma coisa, vocês vão segurar até lá. E é, a gente vai voltar então com a segunda metadezinha, em que eu vou demonstrar para vocês um exercício com mapas, que é bem interessante. Eu escolhi fazer ele separado da aula também, porque no fundo ele não precisa ser vinculado à aula, ele pode ser feito em outro momento com as crianças mesmo. A gente vai fazer essa atividade com o mapa e depois a gente vai conversar sobre essa atividade, igual a gente fez no primeiro bloco, e vamos encerrar. E aí a gente se despede para se encontrar de novo na quarta-feira. A minha previsão é que a gente termine por volta das 9h30. Vamos esforçar para isso. É, pode ter que às vezes atrase um pouquinho, 5 minutinhos, assim, mas até aí. Mas eu vou dar um intervalo para vocês, então não se preocupe. Bom, então tá bom. Alguma dúvida? Preparadas? Tudo certo? Legal. Então, só todo mundo sabe ligar e desligar o microfone aqui, se precisar, né? Legal. Tá bom. Muito bom. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui. Agora eu vou tratar vocês como minhas alunas. Então, boa noite, Ana Maria. Boa noite, Elis. Boa noite, tia. Boa noite, Aline. Boa noite, professora. Tudo bem?
Tudo. Muito bom. Gente, olha só. A gente vai começar a ler hoje um livro que fala de uma pessoa que foi mártir. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Vocês sabem o que que é um mártir? Planeta? Não, não Marte, mártir. Ah, O Marte. mártir. É, mártir. Vocês já ouviram falar dessa palavra mártir? Não. Então, um mártir é alguém que deu a vida pela fé em Cristo. Vocês sabem, já ouviram falar que antigamente muitos cristãos eles eram perseguidos, né? Alguns podiam até ser mortos. Já ouviram falar nisso? Em algumas épocas, né? Até que tinham os imperadores romanos que não gostavam que as pessoas, né, tivessem fé em Jesus, aí perseguiam, soltavam os leões em cima deles, enfim. Mas eles permaneciam ali fortes. Eles falavam assim, ó, diga que você não gosta de Jesus. E ele falava, eu gosto sim de Jesus. Ah, mas você vai morrer. Tudo bem, eu não vou abandonar Jesus. E eles ficavam lá. E alguns perdiam a vida aqui na terra, para ganhar o céu, né? A coroa lá do céu. Então, isso, né, é um mártir, essa pessoa que deu a vida pela fé em Jesus. Vocês já ouviram falar na história de algum mártir? Lembram de alguém, algum nome? Não? Não, Na Bíblia tem alguns também, por exemplo, Estevão, né? Não sei se vocês já leram a história de Estevão, depois vocês podem perguntar em casa aí. Mas a gente vai ouvir hoje a história de uma mulher que foi mártir. E nessa leitura, a gente também, além dessa de mártir, a gente vai ouvir a palavra catacumba. Alguém já ouviu essa palavra? Catacumba? Uma catacumba é como uma caverna ou um túnel, assim, que fica debaixo da terra. Nesses lugares, há muito tempo, os cristãos eles se escondiam, eles se encontravam lá, como se fosse um túnel assim, eles entravam nessa época em que acreditar em Jesus era proibido, né? Senão eles podiam ser mortos. Então eles se reuniam lá para fazer orações. Então, alguns desses lugares podem ser vistos ainda, podem ser visitados, né? Tem pinturas nas paredes, é bem interessante. Me diga, por favor, você se lembra do que é um mártir, Ana Maria? O Martin é que a pessoa deu a vida pelo um bem maior. Hum, Isso, professora. Você acrescentaria alguma coisa, Elis? sim, uma arte era, como a senhora falou, era, hum, deixa eu ver, tia, peraí, era alguém que acreditava em Jesus, mas só que ele era proibido de dizer isso assim, falar que ele amava Jesus. Aí, se ele falasse, aí as pessoas ruins iam lá e acabavam com a vida dele. Exatamente. Muito bem, meninas. E você se lembra o que é uma catacumba, Aline? Era uma espécie de caverna Uhum, onde eles se escondiam, não é isso? Eu acho que isso, eu lembro. E lá exatamente. eles iam, né? Falavam sobre a sua fé. Uhum, isso mesmo. Ótimo. Então, agora que a gente já sabe o que é mártir e o que é catacumba, a gente está preparado para entender bem esse nosso texto que a gente vai começar a ler hoje. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Não, na verdade, não. Eu vou só ler e vocês vão me ouvir. Bom, então é o seguinte. Prestem bastante atenção nessa leitura, que daqui a pouco eu vou fazer uma pausa e vou pedir para alguém me contar o que se lembra do que eu li, tá bom?
O nome desse texto que a gente vai ler é Luzia, da Itália e da Suécia. Há muito tempo, no sul da Itália, vivia uma jovem muito rica chamada Luzia. Ela era gentil e corajosa e profundamente apaixonada por Jesus Cristo. Ela amava tanto a Nosso Senhor que não desejava dividir o coração com mais ninguém e por isso decidiu que não se casaria. Dessa forma, poderia oferecer todo o seu tempo para Deus. Luzia, porém, vivia em tempos difíceis. Era proibido ser cristão, e aqueles que eram descobertos podiam ser mortos. Para fazer suas orações juntos, os cristãos precisavam esconder-se nas catacumbas. Há uma história antiga que conta que, para levar alimentos aos seus irmãos na fé, Luzia teve a ideia de fazer uma coroa de velas que iluminasse os caminhos de noite, pois precisava de ambas as mãos para carregar o texto. Sua bondade era muito grande, assim como sua beleza. Luzia era tão bonita que um certo rapaz decidiu que tinha de casar com ela. A família da moça também queria que ela se casasse com ele, mas Luzia foi fiel ao seu compromisso com Deus. Falou que não ia casar, não. O jovem ficou com tanta raiva e ciúmes que revelou a todos que Luzia era cristã, mesmo sabendo que ela poderia morrer por isso. Luzia foi capturada e sofreu muito. Ela teve seus olhos arrancados, mas não negou sua fé. Anos se passaram, mas a história de Luzia era tão impressionante que viajou para terras distantes. Dizem que monges levaram sua história até a Suécia, um lugar de invernos longos e escuros. Lá, ela foi chamada de Santa Lucia, e seu exemplo de generosidade começou a iluminar mesmo as noites mais escuras. É por isso que todo dia, 13 de dezembro, as crianças suecas vestem túnicas brancas e acendem velas para celebrar Santa Lucia. Tradicionalmente, a filha mais velha de cada família usava uma coroa de velas na cabeça. Mas hoje em dia é mais comum ver coroas com pequenas lâmpadas. Os meninos da família usam chapéus pontudos e carregam uma vareta com uma estrela na ponta. Todos cantam e oferecem pãezinhos dourados de açafrão e biscoitos de gengibre. Muito bem. Então, essa nossa história começa dizendo que há muito tempo, no sul da Itália, vivia uma jovem muito rica chamada Luzia. O que mais que você se lembra sobre esse início da história, Elis? Peraí, que alguém entrou aqui na aula. Desculpa. Sem A problema. tá, professora Luzia, você já falou que ela morava no interior da Itália, né? E que ela era muito, muito bonita. E ela tinha uma fé muito grande em Jesus. E ela resolveu que ela não ia dividir o amor que ela sentia por Jesus com mais ninguém. E decidiu que não ia se casar. Aí alguém continua. Uhum. Obrigada. Escolhe Tá. quem vai continuar, Elis. A Ana Maria. E daí esse amor por Jesus era muito, muito grande e ela não queria se casar com ninguém. Só que um- ela conheceu um belo rapaz. E esse rapaz, aliás, ela não conheceu não, né? Na verdade, ele apareceu na vida dela. Era um belo rapaz, ele queria se casar com ela porque ela era muito bonita. Mas ela não quis se casar com ele, porque ela não queria trair Jesus, né? Que o amor dela já era de Jesus. E ele ficou muito bravo. E como naquela época os cristãos não podiam falar que eram cristãos, ele
acabou fazendo uma denúncia dela, que ela foi denunciada e pegaram ela. Posso continuar? Pode continuar e quando você quiser parar, você pode chamar alguém. Ah, tá. Daí eles, daí ela capturaram ela e ela sofreu muito, 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 né? E daí agora a Aline continua. Quando ela foi capturada, arrancaram os olhos dela e aí, né, sofreu bastante. E aí foi determinado não, como eu posso dizer, fizeram uma homenagem todo dia 13 de dezembro, Santa Luzia, e todos levavam, as meninas botavam uma coroa de velas na cabeça, porque a Luzia, antes de sofrer, de ser capturada, ela andava com uma coroa de velas na cabeça, com um cesto, para ir até a gruta. Esqueci o nome do. Acho que é Catapunda, né? Isso, catacumba. Então, é isso. E então, todo dia 13 de dezembro é homenageado a Santa Luzia. Legal, muito bem, ótimo. Então, essa comemoração, né, como a Aline comentava agora no final, ela ficou bem comum na Suécia, né? Vejam aqui essa imagem, né? Antigamente era com velas de cera de verdade, mas acho que é um pouco perigoso, né? Principalmente com criança pequena. Então, hoje em dia já usam essas velinhas assim de LED, né? De pilha. É, E eles costumam fazer esses pãezinhos aqui de açafrão, bem douradinhos assim. E ele é como se fosse uma espécie de um S, que tem duas, acho que são taças pretas assim, que representam os olhinhos, né, de Santa Luzia, né? São as duas bolinhas assim. E é uma tradição bem legal que tem lá na Suécia. Muito bem. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês um mapa e vou pedir para vocês olharem, peraí, com bastante atenção. Como nós já estudamos anteriormente, né, os nossos continentes, eu vou pedir que vocês procurem aí o nosso continente América do Sul. Já encontraram? Sim? Legal. E agora a gente vai encontrar o continente da Europa, né? Essa história que a gente vai começar a ler hoje, ela se passa em um país aqui da Europa mesmo. Vou ver se eu consigo aumentar aqui para vocês esse nome. Tá com a letra muito boa, tá um pouquinho embaçadinho, mas é pra gente ver. Vejam aqui, olha, eu tô marcando para vocês aqui com essa bolinha azul, justamente a Suécia. Peguem o dedinho de vocês aqui, ó, e apontem para a Suécia. Tentem fazer o contorno dela aqui com o dedo. Quando a gente olha para a Suécia aqui nesse mapa, o que que a gente consegue saber sobre a Suécia? Uma ela primeira não é coisa, muito grande, pode né? falar. Oi? Não é muito grande, Não é muito grande, não é né? muito grande. Legal. Tem rios ao redor dela, alguma parte dela, em algumas partes. Aqui, né? Tem água, a gente dentro aqui, né? Você tá vendo? Isso. Parece que são Isso, lagos aqui, né? Aqui lagos. pelo, pelo mapa. Só para vocês se acharem, o Brasil tá bem aqui, ó.
E a Suécia aqui. Bem distante. Uhum. Então, mais uma coisa que a gente sabe sobre a Suécia vendo esse mapa, é distante do Brasil. Do Brasil. E é bem próximo, né, professora, do país da Santa Luzia, né? Itália, É onde morava. bem pertinho da Itália, É, e o que faz sentido, né, nessa história que a gente viu. Então, a história não demorou muito a chegar, né? A sair uhum. daqui da Itália para conhecerem a história lá na Suécia, é verdade. Se for comparar a Suécia com a Itália, a Suécia é bem grande, né? Uhum. Interessante, né? Quando a gente compara. Agora, se você comparar a Suécia com a Rússia, é pequeno. É, exatamente. O Legal. Uhum. Brasil, Também. Que países vocês notam ao redor ali, né? Fazendo fronteira com a Suécia? Noruega, Uhum. Finlândia, Sim, isso mesmo. Polônia. É Polônia? Não, É Polônia, tá Polônia. escrito errado aqui, mas é Polônia. É, É tem a Polônia, né? Dinamarca, é. É, Só que não chega a fazer fronteira, mas está super pertinho. Tem a sim. Dinamarca aqui também. Como é que vocês acham que é, talvez, o clima lá na Suécia, pelo que vocês estão vendo aqui? frio, Por que que você acha? Aparentemente é frio, né? Por que que vocês acham que é frio? porque está bem distante da linha do Equador. Hum, sim. E E está próximo daqui da Groenlândia. Uhum, é verdade. Vocês diriam que a Suécia ela está a norte da linha do Equador ou a sul da linha do Equador? Norte. Norte da linha do Equador. Isso aí. Muito bem. E a Suécia, ela fica numa península, né? Hum, olha só. Ela fica, porque não tem ligação aqui, o continente daqui, quer dizer, numa península, ela não chega a chegar aqui, olha, tem um espacinho bem aqui entre a Suécia e a Dinamarca, né? Hum, Isso são termos voltando a ser professora, não sou mais aluna agora, são termos que eles é, começam a explorar o mapa, os mapas, logo no começo, né, uhum, do bimestre, eles começam a explorar muito o mapa. Aí tem todos esses termos, né, que eles vão atrás para procurar saber. Eles anotam no próprio livro o que é península, o que é ilha. Aí, quando legal. a gente vai adentrando aos conteúdos, aí já sabe o que é. Olha, tia, uma península, né? É Isso muito legal. mesmo. É a Península Escandinava. Ah, viado. Chamou que elegante? Uhum. Muito bem. Gente, então, agora o que que a gente vai fazer? Se a gente tivesse uma sala presencial, eu mostraria para vocês o nosso globo, né? Mas como a gente está aqui online, eu tenho um videozinho que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Vou pedir para vocês observarem. Só um instante. Tá aparecendo para vocês o globo aí? sim, Sim? Legal. sim. Uhum. Então não dá para ver ele muito visível, ele tá lá meio que Sim, focado. tá embaçadinho, não tem problema. Vejam só. Aqui onde está esse dedinho apontando é a Suécia, tá bom? Não vai dar para a gente enxergar exatamente, mas eu queria só que vocês observassem mais ou menos a posição dela aqui. E essa luzinha que está iluminando esse globo, ela está representando o Sol, tá bom? Então, note que
É, que parte aqui desse globo vocês diriam que está mais clarinha? Vocês estão notando alguma área que tem mais sombra? Vou voltar aqui um pouquinho para a gente ver de novo. E alguma área mais clara? O que que vocês estão reparando? Tem mais sombra, né? Qual parte que tem mais sombra, você diria? A parte ali da Suécia Uhum, vai ficando um pouco mais, na verdade, vai turvando, né? uhum. Vai ficando mais escuro. Hum. Como assim vai ficando mais escuro? Na medida em que gira, você acha, não? É, parece que vai ficando com mais sombra, né? Quanto mais para cima, você acha? Isso. Ah, legal. Exatamente aqui. Por que será que isso acontece? Alguém tem alguma ideia do porquê que quanto mais para cima, mais escuro? Aqui a lanterna que a gente colocou, ela estava posicionada para incidir mesmo aqui bem no meio. Então a ideia é que quanto mais para cima, vai ficando mais escuro mesmo. Alguém sabe o porquê? Não Por, sei. por causa dos raios, né? Que chegam, que não chegam diretamente nesses locais. E demora mais um pouquinho a chegar aí, né? Hum, interessante. Alguém falava aqui mais cedo, né, que quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Por quê? Uhum. Por quê? Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Por causa da incidência dos raios, né? Exato, né? Os raios do Sol, eles incidem assim, ó, direto na nossa linha do Equador. Por isso ali é mais quente, é mais claro também. Hum, Conforme a gente vai se afastando da linha do Equador, seja para o norte, seja para o sul, quanto mais distante, vai ficando mais escuro, também vai ficando mais frio, né? hum. Exatamente. Então, olha que interessante, bem nessa região aqui da Suécia, parece que é uma região que recebe menos luz, né? Vocês sabiam que lá os dias eles são tão curtos que o sol nasce assim por volta de umas 9 da manhã e se põe às 3 da tarde? Nossa, Impressionante, né? É muito rápido. Já começa a ficar escuro, 3 horas da tarde. Interessante, Cedo. justamente por conta dessa posição dela aqui. Muito bem. Então, a gente vai começar a ler hoje uma história que se chama Amanhã de Luzia na Suécia. E conta um pouco sobre essa celebração que eles fazem lá, né, no dia 13 de dezembro, que a gente viu no texto anterior. E nessa leitura, a gente vai ouvir a palavra açafrão, tá? Açafrão é um tempero, temperinho amarelo, né? Quando você põe ele na comida, a comida fica meio amarelada e deixa um gostinho assim especial. E esse tempero, a gente vai falar sobre ele na história, tá bom? E também a gente vai ouvir a palavra azevinho, que é uma planta que é usada na decoração de Natal, principalmente em lugares frios, né? O pessoal pega essa planta e decora. Não sei se vocês já viram. Ela é bem verdinha e ela tem uns frutinhos vermelhos. Às vezes a gente encontra essa planta artificial também, sabe? Em lojas, assim. Mas nos lugares frios as pessoas conseguem pegar essa planta na rua mesmo para poder decorar a casa dela, tá? E ela é escolhida porque é uma das poucas, né, que continuam com a cor viva, mesmo na neve. Vocês sabem que na neve geralmente as árvores, né, perdem as folhas, mas esse tipo de planta, como o azevinho, né, como o pinheiro, elas continuam bem verdinhas, tá? Então, muito bem. Agora a gente vai começar essa nossa história. Eu vou compartilhar aqui com vocês, rapidinho.
E assim também como na nossa outra leitura, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque depois eu vou pedir para vocês me contarem o que vocês lembram do que a gente lê. Combinado? Então vamos lá. A gente não vai ler a história inteira hoje, a gente vai ler um pedacinho só, e aí na nossa próxima aula a gente vai continuar. Vocês uma história muito especial, porque hoje é dia de Santa Luzia, Vocês estão ouvindo bem? Sim? O som tá ok? Tá 13 bom. de dezembro. E a história que eu vou contar é A Manhã de Santa Luzia, na Suécia, escrita por Eva Reicher, com ilustrações de Karin Stallenburg. É 12 de dezembro na Suécia, e a neve está se acumulando do lado de fora da casa dos Svensson. As árvores e as crianças estão animadas, porque esta é a época favorita delas no ano. Peraí, desculpa. Eu acho que esse aqui não tá aparecendo a ilustração. Só um minutinho. Pra vocês poderem ver melhor. Esse tá só o áudio. Acho que vai. A Manhã de Luzia, na Suécia, escrito por Eva Reicher, com O som tá bom? ilustrações de Karin Stallenburg. É 12 de dezembro na Suécia. A neve está se acumulando do lado de fora da casa dos Svensson. As 3 crianças da família estão animadas, porque esta é a melhor época do ano. Ei, mamãe, já sinto o cheirinho de Natal. O que você está assando? Seu favorito, Cal, pepa cacó, biscoitinhos de gengibre. Amanhã é um dia especial. Você sabe por quê? Perguntou a mamãe. Acho que sei. Se você está fazendo pepa cacó, é quase Natal. E amanhã é 13 de dezembro, o dia de Luzia. Isso mesmo. Na Suécia, o dia de Luzia significa que o Natal está chegando. Ah, Sophie e Luiz estão vindo. Você pode me ajudar a preparar os lussekatter, os pãezinhos do dia de Luzia? Claro, mamãe. E você se lembra do que precisamos? Eu sei que temos passas e algo que os pãezinhos ficam amarelos, disse Cal. Muito bem. Usamos uma especiaria chamada açafrão, que os deixa amarelos e muito cheirosos. Meninas, o dia de Luzia é amanhã, então tirem suas jaquetas e botas e podem nos ajudar a assar os pãezinhos, enquanto eu saio para pegar as folhas de azevinho para a coroa de Luzia que a Sofia tem que usar. Mamãe, eu também quero ser Luzia, diz Louise. Louise,
Você já foi Luzia no ano passado. Sei que você será uma ótima ajudante desta vez. E Cal será um maravilhoso menino estrela. Essa massa está uma delícia, disse Cal, lambendo os dedos. Não coma, grita Sophie. Precisamos dela para amanhã. Cal, você só cuida das passas. Sophie e eu faremos os pãezinhos. Ei, ei, papai chegou, dizem as crianças. Ei, pessoal, que cheiro de Natal. Posso provar um Lucy Cutter? Não, papai, os pãezinhos são para amanhã. Tudo bem, vou esperar, disse ele. Ei, por que vocês estão rindo? Pergunta a mamãe. Papai está fazendo caretas de novo pelas minhas costas? Ora, lembrem-se, crianças, precisamos nos apressar e jantar logo para irem dormir cedo. Nós já vamos lá dizer boa noite. Bem, vamos parar aqui um pouquinho. Essa nossa história começava dizendo que estava cheio de neve ali na frente da casa dessa família. O que mais que você lembra do que a gente ouviu, Aline? Vou tentar lembrar que travou um pouquinho para mim. Ah, tá bom. A internet mesmo. Tinha a florzinha. Legal. Você fala do azevinho da planta que a mãe falou que ia buscar? Isso. Isso. Aham. Legal. Você acrescentaria alguma coisa, Ana Maria? Tava caindo neve, né? Na época de bastante neve já lá fora. Tava uma época gostosa. E a mamãe deles estavam fazendo bolachinha, que era uma bolachinha, tipo, uma bolachinha lá que eles gostavam e que lembrava muito o Natal, que estava chegando perto do Natal, né? E se estava chegando perto do Natal, era porque também era antes do Natal vem o dia de Luzia, Uhum. né? E E daí a mãe pediu para eles tirarem os sapatos para ajudarem a fazer as bolachinhas. Mais alguém lembra de algum detalhe que a gente ainda não tenha lembrado de narrar? Ela usou o açafrão Uhum. na, na produção dos biscoitinhos. Sim. Me chamou a atenção, porque eu não sabia que dava para fazer biscoito, né? Usar o açafrão para fazer biscoito. Isso. Na verdade, acho que ela pegou o açafrão para fazer Os pães. começar a fazer os pãezinhos. É, Ah, tá. Fazer os pães. exato. Isso. E ela estava Ah, perguntando quais eram os ingredientes, né? Que ia precisar de passas, de açafrão, isso mesmo. Legal. Muito bem. A Ana Maria comentava, né, que as crianças sabiam que o Natal estava chegando porque era dia de Luzia, dia de Santa Luzia. E nós aqui, né, no Brasil, como é que a gente sabe que o Natal está chegando? Vocês têm alguma pista? Como é que vocês sabem que já está perto do Natal? O que que acontece que muda no nosso dia a dia que a gente começa a ter uma pista de que o Natal vai chegar? Aqui em Belém, a gente sabe que o Natal está perto porque termina o Círio. Hoje acabou o nosso Círio. Aí já está tudo enfeitado já de Natal. A gente, opa, Natal está perto. Legal, muito bom. Aqui em Curitiba, vocês acreditam que aqui, eu não sei porque no Rio não era assim, não. Mas aqui as pessoas fazem muito decoração de Halloween, muito, e shopping, tudo que é lugar tem. E aí, quando acaba outubro, aí trocam a decoração toda para árvore de Natal. Então, isso é uma coisa que dá uma pista de que o Natal está chegando. Não, aqui já pula direto. Círio, Natal. é. Né? Né, a linha, tá tudo É. enfeitado. Aham. Muito bom.
E alguém sabe por que que a mãe estava tecendo uma coroa de azevinho dessa plantinha? Para colocar na Pra- cabeça de uma das filhas, porque ela ia ser a Santa Luzia, Ah, legal, homenagear, né, a Santa Luzia, no dia legal. 13 de dezembro. Uhum, muito bom. O que que vocês acham que vai acontecer agora, né? Depois que eles prepararem os pãezinhos, o que que vocês imaginam que vai acontecer? Acho Daí que eles vão comer. no dia Acho 13, né, bom acho que eles vão palpite. se reunir, o menino vestido de menina estrela e uma das meninas vai estar com a coroa, com aquela plantinha e as velas, né? Vestida de uma túnica branca para esperar a hora da ceia. Acho mais ou menos assim que vai ser. Legal. Vamos descobrir então, quando a gente Hum. fizer a nossa próxima aula. Muito Igual, bem. o igual o professor André, ele começa uma história, a gente está escutando na melhor parte. Ah, Semana que vem a gente não. continua. Eu disse, era não, professor? Na melhor parte, Pois né? é. Ele faz isso na tua sala? Faz. É bem isso. Aí os alunos, não, mais um pouco. A aula que é incrível, né? Ver os alunos pedindo um pouco mais é incrível. Agora não, Uhum, para agora. Bom, legal. Então, como eu dizia, né, para vocês, nessa nossa aula, a gente focou no aspecto mais cultural, assim, da geografia, uhum. e o nosso foco ali, principalmente, hoje era a Suécia. E a gente aproveitou isso para desenvolver também esse planejamento mais natalino, assim. Quais vocês diriam, assim, que, assim, aspectos mais relacionados com a geografia em si, que essa aula deu oportunidade para a gente de mencionar, seja de ensinar ou de até relembrar, né, algo que as crianças já sabiam? A Professora, localização, né, do país, a Uhum. temperatura, o clima, quer dizer, o clima. Assim, o país, o clima, A na verdade, diferença de fuso horários, né? a gente ai, não meu falou Deus. exatamente sobre isso hoje, mas a gente falou sobre a luz, tem a ver, né? É, Com isso que você está falando. A gente falou sobre o fato de que eles terem menos horas de luz, uhum, menos luz solar, solar, né? e isso fez com que a gente lembrasse também o que era a linha do Equador e do fato de que os raios do Sol incidem diretamente nela, né? Relembramos isso. A gente também relembrou os continentes, né? Lembramos continentes, uma particular América do Sul e a Europa. A gente deu uma olhadinha também ali, né, na Suécia, a gente viu fronteira dela também. Até vocês falaram, né, a questão do tamanho, que a gente, né, foi observando ali e tal. Tudo bem. Então, isso aqui foram algumas das coisas que a gente viu nessa nossa aula de hoje. Agora, se vocês Professora, pudessem. rapidinho, você está mexendo na tela ou não? Tô. Ah, tá, porque mudou para mim. Você está vendo um quadro branco? Vocês estão vendo um quadro que eu estou digitando, sim? Sim. Tá aparecendo? Tá pequeno? Tá bom. Não, não. É porque eu me assustei. Olha, faz tanto tempo que eu não uso o Zoom, desde a Ah, pandemia. Eu tô ainda. Parece que eu tô ah, voltando, assim, sabe? tá bom. Trauma. Coitada. É. Mas, bom, então, como que essa aula começou? O que que vocês lembram? Hum, Começou Começou com a história da Santa Luzia, né? Sim, exatamente. Então, inicialmente, a gente tinha um texto
Vou colocar aqui quais foram as nossas leituras, né? A gente teve duas leituras hoje, né? Tivemos uma leitura um e uma leitura 2. Essa leitura um era um texto que era Luzia da Itália e da Suécia, Uhum. que falava um pouco sobre a biografia dela, assim, originalmente, né? Da história da mártir, e depois de como essa celebração se concretizou na Suécia, especificamente. Então, a gente leu e a gente fez esse exercício de narrar, né, de contar com as nossas próprias palavras, essa narração oral. E a segunda leitura foi esse livro ilustrado, né, que se chama A Manhã de Luzia na Suécia. No fundo, a gente, né, usou um audiolivro, mas que a gente poderia ter lido mesmo o livro se fosse, né, presencialmente e tal. E também fizemos esse mesmo exercício de narração oral. Então, a gente pode dizer que esse é o eixo da nossa aula de hoje. Tudo que a gente fez em função dessas duas leituras. Isso é algo que é muito específico, né, do método Charles Mason, que as aulas, elas são muito centradas na leitura daquilo que a gente chama de livro vivo, né, que são essas leituras que conseguem cativar a atenção dos alunos. Dividindo aqui, né? Primeira coisa, antes da gente ler esse livro, né, Luzia da Itália e da Suécia, vocês se lembram de como que eu preparei vocês para essa leitura, antes da gente começar a ler? Primeiro, explicou sobre algumas palavras, né, alguns significados Legal. que iam aparecer Uhum. no texto. Catacumba. Uhum. Até perguntou se a gente conhecia, né? Se já Aham. tinha estado. Legal. Então, a professora perguntou se vocês sabiam o que que era, se já conheciam algum mártir, né? História de algum Isso. mártir. E de alguma forma animou um pouco a expectativa também. Ó, agora a gente vai conhecer a vida de uma pessoa que deu a vida pela fé, né? Então, para meio que animar vocês a quererem descobrir, então, como que era a vida dessa pessoa. E depois também, além de ensinar o significado dessas palavras, eu fiz questão de perguntar para algumas, né? Olha, fulana, o que que é Marte? Ciclana, você Sim. acrescentaria alguma coisa? Então, não só dei o significado, mas eu perguntei para garantir que vocês sabiam o significado, né? No fundo, a gente tem alguma ideia do porquê que a gente faz isso antes da leitura? Então, conhecimento prévio do aluno? Não, digo assim, né? A questão do vocabulário, né? Qual que Ah, é a tá. diferença de eu ensinar a palavra mártir antes da leitura? Qual a diferença de eu parar a minha leitura para explicar, né? Quando essa palavra aparece? Eu acho que daí abre mais o campo de observação da criança, talvez. Um outro aspecto também que é interessante é que, nesse método especificamente, né, a gente se apoia muito na narração, que é essa capacidade da criança contar com as próprias palavras o que ela leu, né, de realmente se apropriar daquela leitura. E, para isso, ela precisa estar muito atenta. A Uhum. gente vai ler o texto só uma vez. Então, ela tem que estar focada. Se ela, no meio do texto, tem uma palavra que ela não sabe, isso pode deixar ela confusa, dispersa, ou ela pode querer levantar a mão na hora para perguntar o que que é isso. E aí a gente perdeu todo o fluxo da narrativa e eu tenho que parar agora tudo. E aí depois, na hora de voltar, a gente não lembra mais o que tinha falado antes. Então, acaba quebrando todo, né? Então, é claro que tem palavras que, pelo contexto, a criança vai entender e tal, né? Não é que você a cada. Vou ter que fazer uma lista de 20 palavras daqui a pouco, não é isso? Mas tem palavras que, se a gente não souber, não entende o texto, né? Então, essas palavras Uhum. precisa incluir nessa nossa preparação. Se eu quisesse, eu poderia ter encaixado também uma imagem, por exemplo, aqui de catacumba, eu poderia ter mostrado para vocês, né? Então,
o momento da preparação é um momento interessante da gente lançar a mão desses recursos, né? Imagens, mapas quando é necessário, que é o que a gente usou aqui, ó. Se a gente for agora na preparação da nossa leitura 2, a gente usou justamente o mapa mundi, né? Vocês lembram o que que a gente fez com o mapa mundi? Vamos identificando, né? A A América. Suécia, né? América do Sul. Exatamente. Fizemos ali um momento de observação. É interessante também que essa observação tem muita autonomia, né? Se vocês verem, não é que eu chego para vocês e falo, olha só, a Suécia, ela faz fronteira com a Noruega. Olha, a Suécia, ela está nessa parte aqui, norte, então lá é muito frio. Foram vocês que me falaram isso. Uhum. Olha, a Suécia é pequena ou grande, enfim. Então, é totalmente diferente quando você chega para o aluno e fala assim: olha, o que que você está vendo? O que que você pode me contar sobre a Suécia a partir desse mapa? Então, o aluno ele vai parar para tentar te dizer alguma coisa, né? Olha, tem, não sei, tem alguma coisa, né? Tem uma península, tem água, tem um rio, não sei, tem um lago, né? É diferente de você. Assim, se você simplesmente começa a despejar essas informações no aluno, são informações que não foram convidadas, sabe? Você está falando lá um monte de coisa, mostrando como você é inteligente, e o aluno está só entrando por um ouvido e saindo pelo outro, porque ele não está ativamente trabalhando, ele está só te ouvindo. É diferente de você contar com a capacidade dele. Falar, olha, eu acredito que você é capaz de observar esse mapa e me contar as suas observações. Não precisa só ficar me ouvindo, no fundo, né? Legal. Também teve um aspecto aqui de vocabulário. Eu lembro que eu mencionei açafrão, azevinho, que iam aparecer naquela leitura e tal. Legal. E depois, e aqui também nessa preparação também teve aquela atividade de observação do globo, né, da luz. A gente viu que ficava mais escuro ali em cima, né? Questão da incidência de luz, tá? E depois, no final da leitura, a gente fez uma conversa, assim, uma espécie de discussão, a gente pode chamar de conversa também, que eu fiz algumas perguntas para vocês, né? Depois que vocês fizeram a narração, eu falei, legal, então nessa história aí, o Natal, a gente sabe que é Natal quando chega o dia de Santa Luzia, mas e aqui no Brasil, né? Como que a gente sabe que é Natal? E as meninas trouxeram esse exemplo super rico lá do Círio de Nazaré. Isso é muito legal também nessas aulas online aqui da academia, quando a gente tem a oportunidade de ter alunos de lugares diferentes, né? Porque cada um Uhum. traz um negócio diferente e enriquece muito. Então, comparação é um tipo de coisa que aparece aqui nesse momento de discussão, né? Então, dentro desse método Charles Mason, a gente nunca vai fazer aquelas perguntinhas estilo interpretação de texto, né? Aquelas perguntas meio bobinhas. A gente verifica a assimilação com a narração, quando o aluno coloca com as suas palavras aquilo que ele leu. Agora, isso não significa que a gente não pode fazer perguntas, a gente pode perguntar coisas, mas perguntas que, sabe, façam o aluno refletir, não seja simplesmente qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, sabe? Aquela coisa que você consegue copiar e colar do texto. Não. Ah, não sei, né? Como estava o dia? Estava nevando. Que droga. Muito chato responder esse tipo de coisa. Como é que eu poderia utilizar para o primeiro ano? Minha turma é do primeiro ano. Legal. Dessa maneira, ou um pouco, não tão direta, mas também não tão, como poderia ser? Subjetiva. Isso, porque É, Ele- olha só, um exemplo que me ajuda, né, a entender, imagina, sabe a fábula da lebre e a tartaruga? sim, sim, Uma pergunta objetiva é tipo, quem ganhou a corrida? Tá, tartaruga. tá. Esse é o tipo de Uhum, pergunta que não quer fazer, porque isso não estimula a conversa. É um tipo de sim, pergunta que ele responde ali com uma palavra ou duas no máximo e acabou, né? Então, isso ele vai contar para a gente na narração. É na narração que ele vai ter que me contar quem ganhou a corrida, né? Porque assim eu tá. verifico que ele assimilou realmente.
Na conversa, são coisas que não é que ele vai tirar do texto necessariamente, mas eu vou fazer ele pensar. Então, por exemplo, por que a tartaruga ganhou a corrida? Não está escrito necessariamente isso, né? Ele vai ter que Aham, falar sobre o texto. Ah, a ela tartaruga foi ganhou a corrida consistente. porque ela continuou enquanto a lebre parou e foi dormir, no fundo, né? Então, agora, por que será Aham, que a lebre foi dormir? O que que isso nos diz sobre a lebre? sim, entendi. Será que tem momentos do nosso dia que a gente é como a lebre? Não sei, né? Então, tem coisas que a gente pode tirar dali e aplicar até na nossa própria vida. Então, por exemplo, o tipo de coisa que você vai ter na discussão são causa e consequência. Por exemplo, por que tal coisa acontece? Ou então comparação, que é esse exemplo que eu dei aqui, ó. Lá na Suécia é assim. E no Brasil? Ou então, às vezes, você vai ter um texto que está falando de uma coisa que aconteceu antigamente, né? Tipo, isso aconteceu assim em 1500. Se fosse hoje, as pessoas reagiriam da mesma maneira? Como seria se você visse uma pessoa, né? Por exemplo, sei lá, está estudando história do Brasil, né? Eu sei que não é um exemplo de geografia, mas vamos supor que você está estudando história do Brasil e você tem os indígenas ali na praia e chegam os portugueses com a roupa totalmente diferente, né? Aí você mostra para eles uma foto de um português com a roupa daquela época e fala: se você visse uma criatura assim no meio da rua, o que você faria? Né? Então, porque é uma coisa diferente. Claro que para os indígenas era mais diferente ainda, né? Que eles não estavam acostumados nem a ver alguém vestido, quanto mais alguém com a roupa que parece uma fantasia, né? Mas para eles pensarem nesse estranhamento que causou, sabe? Porque às vezes a gente não Uhum, para pensar nisso. A gente pensa que os portugueses acharam os indígenas estranhos, mas a gente não pensa que os indígenas também acharam os portugueses muito, muito engraçados, muito estranhos, verdade. né? Uhum. Então, que doideira é essa? São, né? De onde veio isso aqui? Enfim. É, então, no nosso caso aqui especificamente, a gente fez essa comparação. Outra coisa que a gente fez também é o que você acha que vai acontecer agora, né? O que vocês Uhum. acham que vai acontecer agora, né? Depois que eles fizerem lá o pãozinho e tal. Tudo bem. Então, um tipo de coisa que já deixa assim essa expectativa também para a próxima leitura. Às vezes, dependendo do que a gente está lendo também dá para fazer um trabalho de vícios e virtudes ali, né? Então, por exemplo, Sim, alguns personagens, né? No caso, aquele exemplo que eu falei para vocês do rapaz que tinha que se proteger da correnteza do rio e que, né, quando inundava, ele tinha que se mudar e tal. Nossa, como você se sentiria se você estivesse lá, né? Será que você ia ficar com medo, né? De que virtude que a gente precisa quando a gente se sente assim? Coragem. Então, também daria para fazer uma discussão puxando para esse lado, mas hoje foi mais assim, mais voltado para isso, comparando com o Brasil e também, né, o que eles acham que vai acontecer agora, mais ou menos o que a gente fez hoje nessa discussão. Então, essas aulas, né, no método Charles Mason, elas giram muito em torno desses três eixos, né? Preparação, quer dizer, o eixo é a leitura. A preparação prepara a leitura e a conversa ou discussão aprofunda a leitura, ou aplica aquilo que a gente viu na leitura, ou então compara aquela leitura com outra realidade que a gente já conhece. Mas, numa mesma aula, a gente pode ter esse ciclo se repetindo, que é o que a gente teve hoje, né? A gente teve um momento de preparação e leitura, e aqui não teve uhum. discussão, e de alguma maneira isso preparou esse segundo ciclo aqui, né? Então, tem aulas que isso vai acontecer só uma vez, tipo preparação, leitura e discussão, e tem outras que esse ciclo pode se repetir numa mesma aula, né? Então, fizemos aqui uma preparação, uma leitura, uma narração, e depois, de novo, uma preparação, uma leitura, uma narração e uma conversa ou discussão. Então, isso aqui numa única aula, a gente teve esses dois ciclos, assim, a gente pode dizer.
Então, é importante sempre ler o texto que a gente vai apresentar antes, né? Para a gente já Exatamente, antes, né? exatamente. Por quê? Porque se eu não conheço esse texto, como é que eu vou preparar? Como que eu vou trazer o vocabulário? Como que eu vou pensar em imagens ou no mapa? Ou que tipo de pergunta eu posso fazer, né? Então, por exemplo, se eu não sei que eu quero falar de Suécia, de fronteira, que eu quero que eles percebam a localização do país e como que isso impacta o clima e a incidência de luz, né? Então, eu preciso saber, né, como é o meu texto e o que que eu quero ensinar a partir desse texto. Porque assim eu vou Uhum, poder pensar bem na minha preparação e no que eu vou fazer depois na conversa ou discussão. sim. Gente, agora eu vou dar 3 minutinhos aí de intervalo, são 9h12, só para quem quiser ir ao banheiro ou pegar uma água. E 9h15, pontualmente, agora já mudou para 9h13, ó, perderam, agora são só 2 minutos. 9h15, eu vou fazer com vocês uma outra atividade de mapa bem legal, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouquinho, 2 minutinhos. Tá ok. Sim, pessoal, então a gente vai retomar aqui. Eu vou mostrar para vocês o mapa aqui na tela e vou pedir para vocês observarem. Todo mundo está conseguindo enxergar bem? Isso aqui é meio pequenininho. O mais importante aqui são as palavras que estão grandes mesmo, as letras grandes. Esse mapa mostra aqui a Palestina no tempo de Cristo, tá bom? Como eu falei para vocês, a gente está nesse planejamento mais natalino, então, mas essa mesma atividade ela pode ser feita com qualquer outro mapa. É só para realmente dar um exemplo mesmo para vocês. Quero que vocês observem aí por alguns instantes
em silêncio mesmo. Tentem descobrir, talvez, né, alguma coisa sobre essa região que vocês ainda não sabiam. Tenta dar um zoomzinho aqui maior, melhorar. Muito bem. Tem alguma coisa nesse mapa que chama a atenção de vocês, ou algo que vocês não sabiam ainda sobre essa região? Ai, na verdade, nunca tinha parado para observar esse mapa, né? Uhum, Antes, né? Ainda não tinha reparado. isso mesmo. Então É vejam, esse, pode esse falar. gás aqui, né? Uhum, Hoje, no contexto atual que tá gás ali, né? uhum. É, no mapa de hoje não tem esse marronzinho, ele pertence a que país? Isso. É que esse mapa aqui, na verdade, É, ele não tá tem, né? mostrando, ele tá Mas na tipo, Palestina no tempo de Jesus. Agora aqui, é que Gaza aqui é em outro país, teoricamente, né? Na isso, época de Jesus. E aí, o de hoje ele já não é mais assim, né? não. Uhum, boa observação. Outra coisa interessante aqui também, aparece muito, né, no Evangelho, né, que estavam pescando no Mar da Galileia, o Mar da Galileia, o Mar da Galileia. Quando a gente olha Ah, esse mapa, a gente vê que o Mar da Galileia não é mar, né, é um lago. é, É como se fosse É um lago, oceano. né? É um mar, é um lago tão grande que eles chamam de mar, né? E aí tem várias cidadezinhas que ficam bem aqui, né, nas margens, como Cafarnaum, Tiberíades, né? Tem momentos ali no Evangelho que você vê, eles atravessaram de Tiberíades para Cafarnaum, e tal. É interessante, né? Às vezes a gente não tem um mapa assim na nossa cabeça, a gente não sabe muito bem. Mas então esse é. mar aqui, ele é conhecido como Mar da Galileia, embora ele seja um lago. E aqui em preto, vocês vão notar que a gente tem o Rio Jordão, tá? Então, o Mar da Galileia, ele deságua no Rio Jordão, que vai descendo por aqui até chegar no Mar Morto, tá Hum, aqui, tá? Tudo bem. Então, o que que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão pegar um papel, né, e um lápis aí, ou uma caneta, e a gente vai tentar, de uma forma bem simples, assim, nada muito difícil, desenhar mais ou menos o formato aqui, ó, do Mar da Galileia. Eu fiz esse desenho aqui do lado só para vocês terem uma ideia de que não é nada muito complexo. A gente vai fazer esse formato aqui do Mar da Galileia. E o Rio Jordão desaguando aqui no Mar Morto. Então vejam que é só assim um esboço mesmo do formato, nada muito detalhado, somente dessa forma aqui, ó, do Mar da Galileia. Vou dar um zoom assim maiorzinho para ficar melhor. O Rio Jordão e também o Mar. Não esqueçam do rio também.
Nada muito complexo. E aí, depois vocês podem anotar do ladinho do Mar da Galileia, podem escrever o nome Mar da Galileia. Ali ao lado do Rio Jordão, podem escrever Rio Jordão. E ali no Mar Morto, Mar Morto. Mais alguns instantezinhos para terminar. Todo mundo já terminou? Quase? Muito bem. Então, agora, o que eu vou pedir para vocês? Agora, eu vou pedir para vocês tirarem os seus olhos do seu caderno, podem deixar de lado aí um pouquinho, pode fechar o caderno, então, se for um papel, vira ele para outro canto. E deixa eu mostrar para vocês aqui esse meu desenhozinho assim meio simplinho. Sem estar com o nome aqui, né? Só o desenho mesmo. Você diria que essa parte aqui de cima é o quê, Elis? Tá sem microfone, o microfone fechou. Perdão, Mar da Galileia. Galilei. Você concorda, Ana Maria? Sim, Mar da Galileia. Bom. E essa parte aqui compridinha do meio, o que que você me diria que é, Aline? O Rio Jordão. Rio Jordão. Você concorda, Elis? Sim, Não. E esse aqui de baixo, Ana Maria? é o Mar Morto. Concorda, Aline? Sim. Ótimo. Legal. Muito bem. Agora, vou fazer uma coisa um pouquinho diferente.
colocar de novo aqui na minha tela. E eu vou colocar aqui agora o nosso texto, assim, Mar da Galileia. Não vale olhar no caderno. Rio Jordão e Mar Morto. E vou pedir para com as suas habilidades aqui. Eu sei que, gente, está desenhando na computador, não fica tão legal, tá bom? Mas, Ana Maria, veja se você localiza aí a ferramenta de anotação e tenta desenhar para a gente aqui mais ou menos o Rio Jordão. Ai, meu Deus, onde será que eu acho? Ó, veja se você. Pior que agora eu não me lembro onde que fica isso. Para mim, acho que Pra fica mim alguma aparece coisinha aqui em A- cima. Aqui está aparecendo, tem um microfone, logo acima tem um lápis. um lápis, para mim aparece um lápis. Ah, tá. Mas se tá pelo celular, eu acho que pelo celular é assim. Mas pelo computador, eu acho que quando você passa o seu mouse assim na tela, tem como se fosse um negocinho aqui em cima, que ele abre tipo um menu assim de opções quando você passa o mouse nele. E um deles Aham. é a ferramenta de anotação. Tá, eu acho que eu peguei aqui um lapisinho. Legal. Tá, daí é para eu fazer? Rio Jordão. Tá aparecendo aí? Aí, agora sim. Tá. Uhum. Tá, legal. Aline, você pode fazer para a gente o Mar da Galileia? Tá, vamos ver se eu consigo. Tá aparecendo? Uhum. Nossa, acho que meio que invadi. Sem problemas. Para baixo tá certo. Faz para a gente o Mar Morto, por favor, Elis. Ai, será que é esse lápis mesmo? Ah, tá É, aqui. É, né? Tá, é, tá, um amor. Legal. O que vocês acharam de como ficou o nosso desenho? Vocês fariam algo diferente? Pensem assim no formato, na proporção. Não consultem ainda o seu próprio caderno, tá bom? Eu Alguém acho faria acho que alguma alteração? O mar da Galileia ficou muito grande, não foi? grande. Diminuir ele um pouquinho? Não acho. Diminuir. É, Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Não, peraí. É, sim, acho que mais ou menos assim. Assim. não, Assim, então abre mais um pouquinho. Mais ou menos. Um pouquinho mais. Sim? É, Legal. Mais alguma coisa? acho que não. esse mar morto tá morto mesmo, tá horrível. Legal, mas o importante é que a gente acertou aqui a posição, tá certinho? Que é Aham. do Mar da Galileia, do Rio Jordão, do Mar Morto. Antes dessa aula, eu tenho certeza que vocês não saberiam fazer isso, né? Mas, não. Hum. bom, legal. Então, muito bem, podem fechar o caderno, tudo aí, muito bem. E aí, por exemplo, né, numa próxima aula, a gente já poderia ver alguma daquelas cidades ali da margem, né? Ah, legal, vamos aprender a marcar direitinho onde que fica essa cidade aqui, Cafarnaum. Até que imagina, né? Depois de várias aulas nessa sequência, quantas coisas você não conseguiria colocar de memória nesse mapa, né? Muitas coisas. Pensem É, só até na nossa realidade aqui no Brasil, né? Quantas pessoas vocês acham
que conseguem pegar o mapa da sua própria região em branco e colocar o nome de tudo, né? O que que é, ou o Nordeste, por exemplo, né, que tem um monte de estado pequenininho, Aham. onde que fica cada coisa ali no Nordeste, né? Mas são coisas que, aos pouquinhos, né? Poxa, hoje a gente memorizou onde fica o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto. Não vai esquecer mais isso. Daqui a pouco a gente acrescenta mais duas coisas aqui. Depois mais duas coisas. E mais duas coisas. E daqui a pouco a gente tem esse mapa inteiro na cabeça. Olha como seria interessante, né? A gente ler o Evangelho tendo esse mapa na nossa cabeça. Quando fala, Uhum. fulano subiu a Jerusalém, desceu de não sei aonde. Isso é como assim, né? Então, a gente não entende, mas se a gente tivesse esse mapa na nossa cabeça, a gente entenderia. E como isso traz também muito mais realidade, né? É interessante pensar, né? Porque você não, uma história de conto de fadas você não estuda assim, porque não aconteceu de verdade. Agora, Jesus esteve de fato nessa terra, né? Ele andou por aqui, então tem um lugar objetivamente ali. A gente poderia ver na visão de satélite também, no Google Maps, dá para você ver ainda hoje, embora muitas outras coisas tenham mudado, o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto continuam no mesmo lugar, ainda estão lá. Exatamente, né? Então, isso é bem interessante. Isso é uma coisa legal, né? Porque as cidades, nomes assim mudam, mas esses pontos não. O que que vocês acharam dessa experiência aí de fazer essa aula de mapas dessa maneira? Ah, é muito Nossa, gostoso, né? Eu muito acho. enriquecedor, né? É super rico, né? Dá pra gente explorar. E sem contar que a concentração, né? Vão ficar concentrados, vão ficar curiosos, um interesse, né? Maior por aprender. Sim, Eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu disperso muito rápido, né? E meu filho é assim, eu tenho, meu filho mais velho, ele é assim, ele está passando uma borboleta ali, ele tá lá olhando a borboleta. E eu sou assim também, né? Então, é questão de foco. E eu acho que isso ajuda muito dessa forma, né? É, da forma como é conduzido, eu acho que chama muito mais a nossa atenção. Chamou a sim. minha Uhum. atenção, então com certeza vai chamar a dele também, né? Para ficar ali, focado. E tem esse aspecto também, né, de que dentro desse método a gente procura que as lições sejam curtas. Então, justamente para aproveitar ao máximo esse tempo de atenção que a gente consegue realmente focar naquela uma coisa, sabe? Então, além da lição ser curta, tudo chama você o tempo todo, né? Então, por exemplo, uma coisa eu tô te mostrando o mapa e eu tô falando, falando, falando e você tá dormindo, né? Outra coisa é eu pedir para você observar e você me dizer o que você está vendo. É diferente. Exato. Outra Uhum. coisa também, não dá para ficar devagando. Outra coisa é quando a gente faz a leitura e você sabe que você pode ser chamado para narrar, ou seja, para contar o que você se lembra. Então, é como se em todos os momentos tivesse uma leve tensão, não uma coisa pesada no ar, mas você sabe que tem uma exigência ali, que você é responsável. Não é que eu estou aqui passeando, sabe? Eu estou ouvindo esse negócio e a qualquer momento alguém vai me chamar, pode me chamar, para prestar contas do que eu ouvi, no fundo, né? Para dizer o que eu ouvi com as minhas palavras. Então, a professora, a mãe, a educadora, ela olha para mim como alguém que é capaz de colocar nas suas próprias palavras aquilo que leu. Então, isso, ao mesmo tempo que valoriza o aluno, né, como alguém que tem voz e tem vez ali, coloca ele como alguém que é responsável. Você não está ali só numa atitude de receber, como se fosse um cliente, né, que a gente vai só levando ali o prato na sua mesa. Não, você precisa, né, ninguém vai botar comida na sua boca, você tem que pegar o talher e, né, se mexer ali. Gente, mas é isso. Eu não quero me estender mais também muito aqui para não ficar muito tarde, para vocês não ficarem cansados. Mas o meu objetivo hoje era que a gente tivesse essa primeira visão, né, de como fazer esse trabalho dentro do método Charles Mason com crianças menores,
né? E como que o mapa ele se linka com esse aspecto cultural, né, da vida das pessoas que estão ali. Eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp esse material de geografia que eu usei, né, com os links, tudo certinho, para vocês darem uma olhada, né, se quiserem também fazer essa atividade com as crianças, né, relacionadas à Suécia e tudo isso que eu demonstrei aqui hoje. E na quarta-feira a gente vai ter uma aula um pouquinho para mais velhos ali, para a gente demonstrar também esse aspecto mais, a gente poderia dizer, né, disciplinar, esse aspecto da geografia que está mais alinhado às ciências experimentais e às vezes não tão centrado numa leitura, mas em conceitos mesmo, né? Que às vezes o professor é que precisa explicar ali na hora. Então, essa dinâmica de leitura e narração fica um pouquinho diferente com os mais velhos, porque às vezes pode ser que não tenha uma leitura necessariamente na aula, né? Então, a gente vai conversar sobre como que isso fica. E aí, porque a geografia, se você vê, né, ela tem alguns aspectos que ela se parece muito com a história, e ela tem outros aspectos que ela se parece até com a matemática ou com as ciências, né? Ela é um pouco ali no meio do caminho. Então, a gente vai ver como que essas duas realidades se mostram dentro desse método. E, ao mesmo tempo, preservando essas características, né? De que os alunos são responsáveis, de que eles precisam narrar o que eles aprenderam. Eles precisam colocar nas palavras deles e mostrar que eles se apropriaram do conhecimento. Porque é assim que eles se apropriam de fato, né? Então, a gente vai ter mais ocasião para falar sobre isso na quarta-feira, até aspectos mesmo de neurociência, né? Por que que isso funciona tão bem? Isso de você colocar com as suas palavras, né? Mas é isso. Obrigada pela companhia de vocês. A gente vai disponibilizar também o link da gravação, né? Tudo lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Fiquem com Deus. E se tiverem qualquer dúvida, o meu número tá ali, o meu contato tá ali dentro do grupo do WhatsApp. Vocês podem me mandar perguntas e tal. Se for alguma coisa que eu acho que pode ajudar todo mundo, eu mando a resposta no grupo mesmo, para que a gente possa ir estudando aí ao longo dessa semana, tá bom? Tá ok. Tá bom. Muito Ah, obrigada. Obrigada. Eu agradeço. obrigada. Boa Descanse, noite. viu? Fiquem Boa com Deus. noite, Boa noite. gente. Amém. Boa Fica com noite. Deus também. Tchau, tchau.